Eu espero agora a gente conseguir terminar, Dora, o caso. A gente está na 21ª parte. Devo agora passar a considerar uma outra complicação a que eu certamente não daria espaço, fosse eu um homem de letras empenhado na criação de um estado mental como este para uma novela, e não um médico empenhado em sua dissecação. O elemento a que devo aludir agora só pode servir para obscurecer e apagar as linhas gerais do delicado conflito poético que podemos atribuir a Dora. Esse elemento constituiria certamente um sacrifício para a censura de um escritor, pois ele, afinal de contas, simplifica e resume quando aparece na qualidade de psicólogo. Mas no mundo da realidade que estou tentando retratar aqui, uma complicação de motivos, um acúmulo e conjunção de atividades mentais, numa palavra, a supradeterminação é a regra. Pois atrás da sequência prevalente de pensamentos de Dora ligados às relações entre seu pai e Frau K., a senhora K., havia oculto um sentimento de ciúme que tinha aquela senhora como objeto, um sentimento, isto é, que só se podia fundar numa afeição de Dora por alguém de seu próprio sexo. Há muito se sabe e muitas vezes já se assinalou que na puberdade rapazes e moças mostram sinais claros, mesmo em casos normais, da existência de uma afeição por pessoas de seu próprio sexo. Uma amizade romântica e sentimental com uma de suas colegas da escola, acompanhada de votos, beijos, promessas de correspondência eterna e toda a sensibilidade do ciúme, é o precursor comum da primeira paixão séria de uma moça por um homem. Daí por diante, em circunstâncias favoráveis, a corrente homossexual de sentimento muitas vezes seca completamente. Mas se uma jovem não é feliz em seu amor por um homem, a corrente com frequência ressurge por atração da libido em anos posteriores e é aumentada até um grau maior ou menor de intensidade. Se isso pode ser estabelecido sem dificuldade com relação a pessoas sadias, e se tomarmos em consideração o que já disse na página 49 sobre o desenvolvimento mais amplo nos neuróticos, dos germes normais da perversão, devemos esperar encontrar nestes últimos também uma predisposição homossexual bastante forte. Deve ser assim, com efeito, pois ainda não passei por uma só psicanálise de um homem ou de uma mulher sem ter de levar em conta uma corrente bastante considerável de homossexualidade. Quando numa mulher ou moça histérica a libido sexual que é dirigida para os homens é energeticamente suprimida, verificar-se-á regularmente que a libido que é dirigida para as mulheres torna-se indiretamente reforçada e mesmo até certo ponto consciente. Neste ponto não abordarei mais este importante assunto que é especialmente indispensável ao entendimento das histerias nos homens, porque a análise de Dora terminou antes que pudesse esclarecer este lado de sua vida mental. Mas gostaria de recordar a governanta que já mencionei na página 34 e com quem Dora de início mantivera a mais íntima troca de pensamentos até descobrir que estava sendo admirada e carinhosamente tratada não por sua causa, e sim por causa de seu pai.
Em vista disto, ela obrigara a governanta a partir. Ela também costumava repisar com notável frequência e peculiar ênfase a história de uma outra desavença que pareceu inexplicável até mesmo para ela. Sempre se dera particularmente bem com a mais jovem de suas duas primas, a moça que mais tarde ficara noiva, na página 36, e partilhara toda espécie de segredo com ela. Quando pela primeira vez após Dora ter interrompido sua estada na região do lago, seu pai resolvera retornar a B, aquela cidade lá no início, ela naturalmente se recusara a ir com ele. Esta prima fora, então, convidada a viajar com ele em lugar de Dora e aceitara o convite. Daí para frente, Dora sentira frieza para com ela e ficou surpresa em verificar como se tinha tornado indiferente, embora, como admitisse, tivesse muito pouca base para queixar-se da prima. Estes casos de sensibilidade levaram-me a perguntar quais tinham sido suas relações com Frau K. até a época do rompimento. Verifiquei então que a jovem mulher e a moça tinham vivido durante anos em relações da maior intimidade. Quando Dora se hospedava com os K, costumava partilhar um quarto com Frau K., ficando o marido alojado em outra parte. Ela fora a confidente e conselheira da esposa em todas as dificuldades de sua vida conjugal. Nada havia sobre que não tivessem conversado. Medéia ficara bastante contente em ver Creusa tornar-se amiga de seus dois filhos, e ela certamente nada fazia para interferir nas relações entre a moça e o pai das crianças. Como Dora conseguiu apaixonar-se pelo homem a respeito do qual sua adorada amiga tinha tão maus conceitos, é um interessante problema psicológico. Não estaremos longe de resolvê-lo quando compreendermos que os pensamentos no inconsciente vivem muito confortavelmente lado a lado, e até mesmo pensamentos contrários se dão bem sem disputas, um estado de coisas que persiste muitas vezes até mesmo no consciente. Eu vou parar aqui, falta só mais um pedaço, a gente está no 21, a gente vai terminar no 22. Eu vou sugerir a vocês que leiam o caso Dora, como também que leiam O Homem dos Ratos todo, só li a parte que interessava para o comentário de Lacan, como que leiam também O Homem dos Lobos, enfim, os casos de Freud. Freud escrevia os casos, não tinha vergonha nenhuma de dizer que estava errando. Mas vejam a riqueza que ele nos ensina até hoje. A Dora é atual, tirando as coisas que são de época. A Dora é um personagem atual até hoje. Até hoje você enfrenta uma Dora e já sabe que está com uma Dora. Graças a esses detalhes do Freud. Até hoje você enfrenta um homem dos ratos e sabe que está com um homem dos ratos, graças a justamente esses detalhes do Freud. E assim por diante. Um homem dos lobos, uma Ana O, enfim. Mesmo nos erros, não importa. Freud errava na mão, errava na técnica, porque estava aprendendo. E, na verdade, era mais um pesquisador do que propriamente um analista. Mas, graças à maneira dele ser, a gente pode saber com detalhes como é que a coisa se passa, muito embora os modelos formais que sustentam isso tudo vão ser desenvolvidos, embora aqui ele já tivesse desenvolvido o projeto que estava guardado na gaveta, a laguna e a cebola, que é até matematicamente calculável.
e tivesse descoberto o inconsciente no capítulo 7º, e mesmo tivesse descoberto a técnica da associação livre, ele mesmo não respeitava tanto assim a associação livre. Ele perguntava demais, ele inquiria demais, ele é um pesquisador incessante. E também, por sua vez, ele não tinha tanta atenção flutuante. Vocês reparam que o dia que ele tem pouca inspiração e tem atenção flutuante mais solta, ela vai e conta que o aniversário era também do Sr. K. Então, ele ainda não tinha a consciência de que era tão importante a atenção flutuante, a associação livre, quanto o fato da gente saber os modelos. Mas, de qualquer maneira, leiam os casos do Freud. São de uma riqueza única. A gente vai para a última parte agora, o 22. E a gente vai encerrar esse caso, porque o resto são sonhos, são muito importantes. Tem a caixinha de joias, tem uma porção de figuras, mas o problema é que eu estou pegando só a parte que o Lacan vai pegar aqui. Se ele, por acaso, for pegar na caixinha de joias, eu volto. Vamos parar aqui.